Boa tarde a todos. A nossa aula de hoje é a revisão para o simulado. Os conteúdos que caíram para este simulado foram deriva continental, efeito estufa e aquecimento global, tá certo? Foram conteúdos que eu falei para vocês anteriormente, que vocês viessem dando uma estudadinha, né? Então, alguém pode me dizer o que seria a deriva continental? Alguém se lembra? Foi uma proposta pro Alfred. Não. A deriva continental, o próprio nome deriva, ele já nos diz alguma coisa, né? Algo que deriva, ele está em movimento, certo? E aqui, pessoal, a hora não é de a gente estar assim, chutando ou falando. Tem que prestar atenção, porque esse que já foi um assunto que a gente discutiu. Caiu na nossa avaliação do primeiro bimestre, né? É um assunto recorrente e vai cair novamente nesse simulado, tá certo? A deriva continental, ela foi uma teoria ou uma proposta criada por Alfred Wegener, né? Mas aí, o que eu perguntei a vocês, o que seria essa deriva continental, né? Seria justamente o movimento de quem? Dois Continentes. dos Continentes. continentes, né? Sabíamos que no passado, segundo a teoria dele, né, existia um supercontinente que chamamos de Pangeia, não é isso? Que depois foi se dividindo em outros continentes, até chegar à conformação que nós conhecemos hoje, os continentes, né, modernos. Então, deriva continental, gravem na cabecinha de vocês, tá certo? Deriva continental quer dizer o quê? O movimento dos Continentes. continentes. Então, vamos todos repetir. Deriva continental quer dizer o quê? A movimentação dos continentes. Continentes. Isso, eu estou só escutando duas pessoas falar. Eu quero que todos participem. Vamos lá? Deriva continental quer dizer o quê, pessoal? Os movimentos Continentes. dos continentes. Certo, muito bem. Então, a ideia de deriva continental, como nós sabemos, foi proposta por Alfred Wegener. Né? Geralmente a gente vai chamar de Wegener mesmo. Segundo ele, os continentes eles já existiam, né? Ou seja, eles já estavam unidos em um supercontinente, certo? E que ele foi se derivando. Quando vocês veem esse nome derivando, quer dizer que vai se movimentando, né? Lentamente sobre as bacias oceânicas, tá? Em sua teoria, Wegener, ele afirmou que no passado existia um supercontinente, ou seja, isso quer dizer que no passado, tá? Os continentes, eles eram todos unidos em uma só massa continental. E este supercontinente recebeu o nome de Pangeia. Pangeia é o nome que ele deu, né, a esse supercontinente, ou seja, a esse aglomerado de terra em um determinado local. Assim como só existia um supercontinente, também iria existir apenas um oceano de águas rasas que chamou o nome de Pantalassa, né, que lembra pântano justamente por isso, porque era um oceano de águas rasas. Por sua vez, né, estes continentes eles teriam se dividido há centenas de milhões de anos, né, há cerca de 2.500 milhões de anos atrás, tá? E com o deslocamento e a deriva das placas continentais, surgiram outros dois continentes, que foram a Laurásia e a Gondwanas, os quais ainda se subdividiram até chegar às configurações atuais, ou seja, aos continentes que nós conhecemos hoje no nosso mapa mundi, tá certo? Em seus estudos sobre a deriva dos continentes, Wegener levantou alguns argumentos muito importantes, né, que veio a colaborar com sua teoria para dizer que ela não era tão vaga assim, né? Alguns argumentos foram o argumento morfológico, onde ele pôde observar a similaridade entre, né, um dos exemplos é a costa da América do Sul com a África, como nós podemos observar nessa imagem aqui ao lado. Nós percebemos que este desenho aqui, né, ele se encaixa
aqui, tá? E o outro argumento foi o geológico, onde, né, em seus estudos ele pôde perceber, né, o encontro entre as rochas semelhantes em locais que hoje estão extremamente afastados, né? Eles tiveram, ou seja, uma origem semelhantes, tanto na sua origem quanto na sua idade e estrutura, como nós podemos observar aqui. Se nós sabemos que lá no seu argumento morfológico ele dizia que esses continentes eles tinham uns encaixes entre eles, justamente eles dividiam alguma coisa, né? Que nós vamos observar que não só era apenas esse encaixe, ele dividia tanto a questão climática quanto a questão geológica, porque eles encontraram aqui minerais. Nós podemos observar nesse desenho aqui na América do Sul e da África, nessa coloração um pouco alaranjada, avermelhadas, eram rochas e minerais semelhantes entre esses dois continentes. E isso só poderia acontecer se caso eles estivessem num passado, né, juntos, né? Como lá em cima, na América do Norte, com a Europa. Observa-se, né, a formação justamente desses minerais na mesma idade, com a mesma estrutura, ou seja, eles tinham a mesma origem. E o terceiro argumento era o argumento paleontológico, onde foi encontrados fósseis idênticos de animais, né? E o mais interessante é que esses fósseis que foram encontrados em continentes separados, eles eram idênticos, tinham uma semelhança, mas um fator que colaborava para a ideia de que realmente esses continentes no passado eles estiveram unidos. No entanto, o que não fez a teoria de Werner ela dar um salto maior é porque ele não conseguia explicar qual era, né, essa força que fazia esses continentes derivarem sobre a crosta terrestre. E justamente hoje nós sabemos que esse movimento de afastamento desses continentes eram por causa de quê, pessoal? Das placas tectônicas? Isso, muito bem. Quem auxilia essa dinâmica e modificação da nossa crosta terrestre são as placas tectônicas, tá? A nossa crosta terrestre ela está em constante movimento. Hoje nós podemos conhecer os continentes da forma como estão, mas pode ser que daqui a 10 milhões de anos ele esteja outra conformação. A gente pode voltar para próximo da África ou se afastar cada vez mais e colar lá na Ásia. A gente não sabe, né? A dinâmica da Terra ela vai se derivando de acordo com esses movimentos dessas placas, tá certo? Então, o que faz as placas derivarem sobre a crosta terrestre é o que, pessoal? A movimentação das placas tectônicas? Certo. Se cair uma questão parecida com essa, vocês vão dizer que é por conta dos movimentos constantes realizados pelas placas, tá certo? Se cair uma questão como essa, lembre-se que a derivação ou movimentação dos continentes é realizada pelo movimento das placas constantemente. E foram através destes movimentos das placas que os continentes ganharam este arranjo atual, que nós podemos observar aqui. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de deriva continental? Até agora não. Não. Certo. Não. Certo? Só recapitulando novamente, deriva continental quer dizer o movimento dos continentes. Esses continentes, eles se movimentam por causa das placas tectônicas que realizam movimentos constantes, assim criando uma dinâmica, né, própria para a nossa crosta terrestre, tá? Nós vamos entrar agora na revisão sobre efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor pelo nosso planeta, tá? Esse processo é responsável em manter a superfície da Terra em torno de 15 graus Celsius.
tá? Aí vocês podem dizer, mas professora, a gente sente aqui uma sensação térmica, né? É outra coisa, tá? A sensação térmica, ela relaciona com outros fatores também. Mas essa é a média de 15 graus Celsius. Se caso não tivesse esse efeito, né? O nosso planeta, ele teria outra conformação. Talvez ele não tivesse os seres vivos que ele tem, ele tivesse outro tipo de ambiente, né? Outra paisagem, tá? Sem esse fenômeno, o nosso planeta, como eu disse, teria, né, conformação, ou seja, uma modificação na sua temperatura, tá? Que seria frio, né? O nosso planeta, ele seria muito frio se caso não houvesse esse fenômeno natural chamado de efeito estufa. Ele agindo de forma natural, tá? Aqui são os principais gases que vão contribuir para o aumento do efeito estufa no nosso planeta. E a relação desses gases do efeito estufa está relacionada com a ação de qual principal vetor? Quem é que elimina esses gases na nossa atmosfera? O O2, Não. Quem é? Quando eu falo é a pessoa, o sujeito, o praticante da ação. O Quem é? efeito estufa? Não, quem são, né, o agente causador da emissão desses gases na atmosfera? O homem, pessoal, nós seres humanos. A natureza, ela pode até em algum momento, uma reação ali que ocorrer por conta de alguns processos de decomposição, mas o fator maior, o maior contribuinte é quem? humano, Os humanos, tá? Os seres humanos. Então, os principais gases são o metano, o óxido nitroso, o gás carbono, carbônico, o gás ozônio e o CFC, que é o mais violentinho, né? Apesar que o CO2 ele tem maior quantidade, justamente por conta da respiração de alguns compostos, queima de combustíveis fósseis, né? E etc. Como vai ocorrer o efeito estufa? Né? De uma forma mais resumida, nós vamos ver como é que é formado. Na natureza, o efeito estufa ele ocorre da seguinte forma, tá? O raio do Sol ele emite radiação e luz visível sobre o planeta Terra e demais astros do sistema solar. Ou seja, o Sol ele só não brilha, né, como a gente pode dizer de uma forma mais lúdica, para o nosso planeta, né? Ele vai irradiar luz para outros astros também. Os raios solares atingem a superfície terrestre e são retirados pela água, pelo ar e pela terra. Ou seja, eles são retidos, é onde ele fica, né? A partir do brilho lá que o Sol ele vai emitir, certo? Quando ele chegar na superfície da Terra, ele vai ser retido pela água, pelo ar e pela terra. Parte dessa energia luminosa, ela volta novamente para o espaço, como nós podemos observar nessa primeira seta aqui, olha. Ela bateu e conseguiu voltar esse calor, né? Foi dissipado para o espaço, tá? A radiação absorvida pela superfície, ela se converte em calor. É o que nós sentimos, essa sensação térmica, né? O calor tende a subir para as camadas mais superiores, dando lugar ao ar frio em movimentos cíclicos, ou seja, quando o raio também, né, ele vai incidir, ele vai bater, ele vai voltar para a camada mais superior, que é a atmosfera, e aí em contato com o que ele encontra lá na atmosfera, ele acaba voltando de novo para a Terra. E aí aumentando mais um pouco essa sensação, né, de calor, aumentando a temperatura do nosso planeta, tá? Parte do calor que fica retido na superfície em decorrência da bateria de gases do efeito estufa são esses aqui que vai e volta, ele não consegue passar, justamente porque aqueles gases que nós vimos anterior, ele forma uma camada lá sobre a nossa atmosfera, impedindo que esses raios eles voltem novamente para o espaço e fazendo com que essa sensação de calor, esse aumento da temperatura do nosso planeta, ele diminua um pouco, né? Porque se ele sair para o espaço, essa temperatura ela cai um pouco, tá?
O vapor de água, o dióxido de carbono, o metano e outros gases, eles são responsáveis por segurar esse calor na temperatura, na nossa superfície terrestre, tá? Como nós vimos nos os gases anteriores que nós vimos, ele vai formar ali, né, uma camada a mais na nossa superfície, impedindo. Então, ele segura esses raios do sol, fazendo com que ele volte e bata novamente nessa camada que esses gases, né, criou na atmosfera, volte para a Terra e bata lá, volte de novo, até que ele consiga sair novamente do nosso planeta, tá? Por que o efeito estufa, né? Por que ele recebeu esse nome? Ele recebe esse nome porque ele se parece justamente com uma estufa que plantas e vegetais. Se nós observarmos uma estufa, vai acontecer justamente isso, né? Os raios solares, eles vão bater, né? Alguns eles vão ser absorvidos aqui pelos seres, outro pelo terreno, tá? E chega um momento que eles também vão voltar, vão bater novamente. E aí ele aquece esse espaço para onde está aí. Mas se fosse de forma natural, se não tivesse essa poluição na nossa atmosfera, o que ocorreria de fato, né? Teríamos o nosso planeta, teríamos o Sol aqui, né? E os raios desse Sol, quando ele entrasse em contato com o nosso planeta, aqui a atmosfera, ele faria o seguinte, igual acontece no efeito estufa. Ele simplesmente iria, né, penetrar o raio, nosso planeta, ele ia dar o aquecimento que nós precisamos, tá? E depois ele ia novamente voltar para o espaço. Esse gás ele não ia ficar preso, parecendo uma bolinha de ping-pong, que é hoje que acontece, justamente por conta da poluição. Por isso que eu perguntei a vocês quem é o maior causador disso, que são nós, seres humanos, tá? E aí eu pergunto, então qual é o problema do efeito estufa? Se ele é um fenômeno natural, ele ajuda o nosso planeta a manter a temperatura, por quê? Qual é esse problema dele todo? Por que ele vai causar lá o aquecimento, né, global? É justamente o problema não no efeito em si, porque ele é natural, a gente não tem como evitar. O raio do sol vai bater no nosso planeta, os raios solares vão incidir lá, vão ser capturados, vão ser absorvidos e outros serem repelidos novamente para o espaço. O problema está na atividade que o homem exerce, né, no nosso planeta. Então, essa atividade aqui que ele causa, como desmatamento, queima de combustíveis fósseis, o uso de certos fertilizantes, grandes desperdícios em alimentos, né, tem causado cada vez mais gases que colaboram com o efeito estufa, ou como são chamados, né, gases poluentes ou gases do efeito estufa, tá? E como uma concentração muito grande desses gases na atmosfera vai formar, como eu disse a vocês, aquela barreira, né, aquela camada espessa ali de poluição que faz com que esses raios, né, de infravermelhos, eles fiquem retidos e voltem novamente para a superfície do nosso planeta, gerando aí impactos enormes que a gente pode ver, né, nos polos, as geleiras elas estão descongelando, o calor cada vez mais, a sensação cada vez maior. Acaba que os reservatórios, eles começam de águas, eles começam a evaporar e aí ficam grandes épocas de seca, né? Nesse momento nós estamos passando por grandes estiagens, justamente por isso que a conta de energia também está um pouco mais alta na bandeira vermelha, justamente porque o calor aumenta, então a água ela evapora muito mais rápido, justamente por conta desse calor, né? E de outros fatores também climáticos. Assim, o efeito estufa, ele deixa de ser um processo natural para ser um agente causador do aquecimento global, tá? Quando a gente fala aquecimento global, é justamente essa demanda desnecessária de calor que o nosso planeta está recebendo, justamente por conta dos problemas causados pela atividade humana, tá? Então, nós definimos que aquecimento global, ele vai se referir a esse aumento anormal, esse aumento exagerado, esse aumento desnecessário da temperatura média do nosso planeta.
em vez dela ter aquela temperatura média que nós falamos que era de 15 graus Celsius, ela acaba aumentando, né, um pouco a mais. E esse pouco a mais, ele causa também outros impactos nos seres vivos, porque tem seres que são extremamente, como podemos dizer, extremistas, né, delicados. Eles só conseguem sobreviver numa determinada faixa de temperatura. É o exemplo dos corais, né? E com esse aquecimento global, os mares eles estão esquentando rapidamente, fazendo com que muitos corais, ou seres ali, peixes, animais que vivem naquela área, acabem morrendo, porque eles não aguentam, né, essa temperatura, eles têm uma sensibilidade a esse tipo de temperatura, tá? Então, como vimos anteriormente, né, este aumento está relacionado à atividade humana. Então, quando a gente fala de aquecimento global, vocês têm que lembrar que o agente causador é os humanos através das suas ações ou atividades. E caso essas ações elas não sejam repensadas, a temperatura do nosso planeta ela pode aumentar demasiadamente, trazendo consequências graves e até irreparáveis, né? Porque depois, com a espécie entrar em extinção, não tem como a gente fazer ela voltar novamente ao nosso planeta, tá certo? E aí o principal causador é o homem, tá? Atividade humana, justamente por conta da emissão de gases poluentes. E aí reforçando os efeitos negativos causados pela ação do homem no efeito estufa, ou seja, o aumento da temperatura é dado pela emissão de gases poluentes na atmosfera, tá? Não esqueçam disso. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não. Vamos para a revisão? Sim. Sim.